De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super importante. Quem quiser participar, @VocêBonitaTV, mandem perguntas, tirem dúvidas, porque o assunto é muito sério e mexe com a autoestima de muita gente. A gente vai falar de queloide. Infelizmente, a queloide, a gente só fica sabendo que o nosso corpo tem uma predisposição, enfim, para desenvolver, depois que ela já aparece após algum procedimento. E isso que é o complicado da situação. Então a gente convidou aqui no programa o Dr. Rodrigo Mota, radioterapeuta, bem-vindo, prazer recebê-lo. E Dr. Eduardo Lange, cirurgião plástico, bem-vindo também, para a gente discutir um pouquinho a respeito do assunto e o que hoje a gente já tem na área, né, para melhorar essa condição da queloide. Bem-vindos. Antes da gente ir lá para nossa bonequinha que a gente vai mostrar ao vivo para vocês, como a tecnologia evoluiu, que a gente pode ter como recurso e tratamento, queria antes perguntar, doutor, comentar com o pessoal de casa, então explicar o que de fato é a queloide, como é que ela se forma e essa questão da gente não adivinhar que o nosso corpo de repente pode desenvolver, né? A queloide é uma cicatriz hipertrófica. Então, em outras palavras, num processo de cicatrização, essa cicatriz ela não sabe o momento dela parar. Tá. Numa cicatrização normal, existe um mecanismo de controle que controla o equilíbrio entre o reparo e a regeneração dos tecidos. Tá. Então, num processo natural é assim, é normal. No queloide, esse mecanismo de controle, por uma razão desconhecida, ele é perdido. Então, o que você nota são cicatrizes acentuadas, relevo alto, e elas acabam se exacerbando fora da região onde foi a incisão ou o corte. Uhum. E dessa forma, vamos colocar o ilustro, acho que a gente já tem uma ilustração para mostrar para vocês. Como é que ela se forma, então, em imagens do que o doutor descreveu agora? Olha lá. Aí. Aí, doutor, gostaria que você comentasse junto com as imagens, então, falar um pouquinho dos locais, né, as regiões que são mais típicas. Essa é uma das regiões mais comuns, essa região do ombro, chamado deltoide, né? Então, principalmente pela localização e também pelo fato da movimentação do ombro, isso é um fator predisponente para o queloide também, Tá. essas regiões de movimentação. Ainda que existam outras regiões, por exemplo, bem no meio do tórax, onde você não tem movimentação, mas é uma região extremamente predisponente ao queloide também. Então, ali talvez esteja mostrando assim a hiperprodução de colágeno. Então, o colágeno, que é tão favorável para a firmeza dos tecidos, nessa condição do colágeno, ele acaba sendo o vilão, né? Porque existe uma superprodução exagerada do queloide. Que interessante. Então, como eu comentei antes, você tem uma cicatriz em alto relevo e ela foge dos limites da incisão ou do corte, né? Diferente de uma cicatriz hipertrófica. Eu fiquei bem, assim, surpresa com essa, né? Nunca diria que é uma queloide, assim, ao olhar, né? Parece um tumor, né? E na verdade ele tem uma característica tumoral, ainda que seja um tumor benigno, ele tem essa característica de supercrescimento. Então pode vir junto, parecer realmente um nódulo, um tumor, enfim, e ser uma queloide. Sim, então você vê, por exemplo, essa foto da orelha. Provavelmente foi um pequeno orifício criado para colocar um brinco e dali começa a protruir uma cicatriz extremamente exuberante por um pequeno orifício. Então ele ultrapassa a região onde foi feita a ruptura da pele da derme. A gente tem algumas, olha lá, umas imagens. Sim, então, nota, é uma cicatriz mais avermelhada. Com o passar do tempo, ela até pode clarear um pouquinho, mas costuma coçar, não necessariamente sempre nessa situação, e num primeiro momento pode ser um pouco dolorido também. Então, a característica é justamente essa, esse alto relevo e essa expressão de uma cicatriz grande fora dos limites de onde foi o trauma. Interessante. Agora, já nós vamos falar da tecnologia nova que tem ajudado muita gente. Está ali na mesa, a gente tem uma maquete tanto do que seria esse aparelho, quanto também para a gente simular aqui uma queloide. Mandar um beijo para a Juju, minha produtora, que pensou aí direitinho, já fez o desenho. Acho que ela pensou na questão da cesárea, né? Ela foi bem
na questão da cesárea, claro que muita gente também pode passar por isso. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês, a gente responde já já. Uma vez queloide, sempre queloide, você já me conta, doutor, segura, segura. Bom, doutor, vamos lá. Uma vez queloide, sempre queloide, ou para quem já teve, enfim, e está pensando num próximo procedimento, tem chance de não rolar? Tem chance de não rolar. Então, não necessariamente uma vez queloide, sempre queloide. É claro que se a paciente conta para você que ela já teve um episódio de queloide no passado, você é obrigado a falar para ela que ela tem uma predisposição ou um risco maior de ter um novo queloide. Tá. Porém, o que a gente vê algumas vezes são pacientes que, por exemplo, você citou a cesariana. Elas tiveram um queloide na primeira cesariana, foi removido na segunda cirurgia, na segunda cesariana e depois nunca mais teve o queloide. Tá. Então existem condições também para que o queloide possa aparecer novamente. Então incisões cirúrgicas bem feitas, bem suturadas, com ótimos materiais, a chance de você ter uma recidiva do queloide é bem menor do que, por exemplo, em traumas contusos, um acidente onde você se corta e onde aquele tipo de ferimento foi um ferimento mais irregular. Entendi. Que foi aí uma urgência, algo que tenha acontecido, enfim, inesperadamente. Exato. E a faixa etária conta também, porque à medida que você vai avançando na sua faixa etária, a chance de ter queloide é menor. Tá. Então, por exemplo, uma mulher que teve queloide na infância, não necessariamente ela vai ter este queloide na idade adulta. Porque tem a questão do colágeno, então, envolvida. São uma série de fatores associados e esses mecanismos a gente não entende muito bem. Mas o que se sabe é que realmente quando o colágeno aparece é uma hiperproliferação do colágeno. Entendi. Então, isso que você falou tem sentido. À medida que o tempo vai passando, a gente está produzindo menos colágeno. Então, naturalmente, uma chance menor de ocorrer. Interessante, né? Fantástico. Agora, vou ouvir, então, toda essa experiência a gente já vai mostrar qual é esse tratamento, mas queria, doutor, que você contasse pra gente como é que vocês chegaram, então, nesta tecnologia que tem ajudado aí as pessoas, porque você olhando, você não diz que aquilo é um aparelho, né? Parece algo assim, até simples, a gente vai simular já já, mas para o pessoal de casa entender como é que vocês conseguiram, então, chegar em algo que possa diminuir essa questão do colágeno e, enfim, da queloide em si. Bom, você falou tecnologia. Na realidade, esse tratamento já não é tão novo, né? Ele não, tá. Mas ele ainda é desconhecido de grande parte do público. Os pacientes e alguns médicos desconhecem esse tipo de tratamento. Parece simples, né? Mas a peça verdadeira ela não pode sair, ela tem que ficar no consultório por questões que envolvem radioproteção. Tá bom. Né? E o que eu trouxe é uma maquete. Na realidade simula uma fonte de um material radioativo chamado estrôncio, que produz uma radiação chamada radiação beta. Essa radiação ela tem uma ação bem leve na superfície da pele. Então ela não penetra além da superfície da pele. Então ela não vai trazer riscos de doenças futuras. Entendi. O objetivo dessa radiação é frear essa produção exagerada de colágeno que está acontecendo em quem tem tendência à formação de queloide ou de cicatriz hipertrófica. Exatamente na região. Somente na região. Somente na região. É utilizado para outras coisas também? Ou vocês chegaram nessa conclusão e, enfim, se beneficiaram disso de uma forma que vocês perceberam que era um efeito colateral de um tratamento para outra coisa? Não, na realidade a radiação beta ela é utilizada apenas para profilaxia, para prevenção das cicatrizes hipertróficas e dos queloides, né? Entendi. Que tudo aqui em medicina, eu vou indo, doutor, se deixar aqui, ó, vou perguntando aqui, ó, curiosidade, né? Porque não tudo para. Parece que na área se descobre uma coisa porque relacionaram depois que era para outra, né? Sim. Então, vamos lá para a mesa para mostrar ao vivo o pessoal de casa. A gente tem a maquete, então, tanto da queloide, né, gente? Obrigada, doutor. Fiquem à vontade, pode ficar aqui, eu vou ficar aqui atrás para não atrapalhar vocês. Doutor, se você quiser vir aqui pertinho. Sim. Então, a gente vai simular aqui, né, a queloide bonitinho e esse seria o aparelho. Então, pode pegar, né, porque isso aqui é uma maquete. Isso, pode. Não tem perigo algum. Tá. Ele é maior, é igualzinho no... Igualzinho. Melhor aqui atrás? Então, Igual vou pedir para vocês virem para cá. Vou colocar aqui do seu lado. Pronto. Aí. É igualzinho, então. Igualzinho. Igual. Tá? E aí, o que acontece? Então, vai explicando pra gente. Então, o paciente tem um queloide, ele não trata
o queloide presente. Ele não tem capacidade de eliminar o queloide. Entendi. E aí, o nosso colega, cirurgião plástico, entra em ação, fazendo a cirurgia, né? Então vamos lá, doutor, entre em ação. Bem simplista aqui. Vamos... Como é então a cirurgia para a retirada do queloide? Pode já... De certa forma, é um procedimento com alguma simplicidade. Você deve eliminar o queloide, removendo o queloide. É uma exérese, é uma retirada do queloide. Existe uma certa controvérsia ainda se você deve manter algum tecido, alguma borda de queloide na cicatriz. No meu entendimento, acho que não. Eu acho que o queloide inteiro deve ser removido. Né? Entendendo que o queloide, ele até funcionaria, ele se comporta como se fosse um tumor benigno. Não é? Então, não tem sentido, no meu entendimento, você deixar algum remanescente de tecido. Entendi. Então, a gente retira todo o queloide. Né? E aí, muitas vezes, vai fazer, então, para esses queloides mais difíceis, né? Aí o doutor Rodrigo entra com a beta-terapia. Então vou lá e já volto para você contar da beta-terapia e já vou deixar a pergunta. Mas que coisa, né? Você tem que remover a queloide, só que daí você vai fazer uma cirurgia. E é justamente este procedimento que faz com que a queloide ressurja. Vocês já me contam que isso daí é muito bom. A gente tem que ficar pensando, então, como, né, essa novidade, enfim, que não é tão novidade, mas que muita gente desconhece, a gente já mostra, pode nos ajudar também. Vamos lá, doutor. Paramos nesse momento, então, da beta-terapia. Vamos lá. Bom, então, uma placa de estrôncio, que é um material radioativo, ela está fixada a essa haste. Essa placa de acrílico é para proteger o operador, o médico ou o tecnólogo que irá realizar o tratamento. Preferencialmente, o paciente deve dar início às sessões de beta-terapia dentro de 24 a 48 horas após a cirurgia. Após esse período, a eficácia começa a diminuir. Então, um tratamento combinado, cirurgia e beta-terapia, proporciona ao paciente 80% de chance de controle de eliminação do queloide ou da cicatriz hipertrófica. Então, vamos ilustrar o tratamento. Chego e coloco em contato com a cicatriz recente, fico alguns segundos, alguns minutos, conforme a programação de dose para cada paciente e mudo a posição. Então eu vou percorrendo toda a cicatriz. Entendi. Tá? Agora, doutor, me conta uma coisa. A cirurgia, claro, feita em hospital, com tudo que a gente precisa, a questão da anestesia, tudo direitinho de uma cirurgia. Correto. Quando a gente pensa nessa beta-terapia, a gente tem que estar em que ambiente? É também ambiente hospitalar? Quais são os cuidados, né? Tem preparo para isso? Porque eu imagino que o número de sessões vai ser diferente de pessoa para pessoa. Sim, tá. O número de sessões varia. Podemos utilizar 5, 10, 15 sessões, a depender de cada caso, a depender inclusive do fototipo de pele do paciente, tá? Pacientes com fototipo mais alto, ou seja, pacientes com pele mais morena, tendem a desenvolver uma hipercromia após a beta-terapia. Não seria algo parecido à questão do laser, então acaba sendo individualizado também de acordo com o fototipo de pele. Mas em torno, uma média, 10 sessões são realizadas. O ambiente pode ser uma clínica consultório, desde que esteja sob a responsabilidade de um médico radioterapeuta e de um físico médico. Então, é necessário cumprir todas essas obrigações que fazem parte da manipulação de um material radioativo. E tem contraindicação? Tem alguém, então, que não pode passar pelo tratamento? Não, a princípio, nenhuma contraindicação. Nós sempre, óbvio, contraindicamos para gestante. Costumamos dizer, a única coisa que gestante pode fazer é enxoval. Né? Então, essa é ótima, então, verdade. A radiação, por mais leve que seja, ela está contraindicada para gestante. Para gestante. Crianças, em algumas situações, pode ser aplicado, mas gestante não. É bacana a gente comentar sobre isso para ter essa questão do cuidado. E fiquei eu pensando, então, na questão da remoção da queloide. Vamos voltar, então. Queloide estava aqui, o doutor foi lá, fez uma cirurgia, queloide não está mais, você fechou e esse processo de cicatrização se inicia desde o momento do fechamento. Do fechamento. Exatamente.
Então, claro que a circunstância aqui é que esse corpo, essa pessoa pode produzir outro queloide. Pode, mas isso não necessariamente significa que todos os pacientes que tiveram queloide, que você retira o queloide, você precisa fazer um tratamento de alto protocolo, que nem a beta-terapia. É isso que eu quero entender. Então, vamos aproveitar e já falar sobre isso. Então, assim, o que normalmente é feito de rotina? Num queloide menor ou um tamanho médio, você remove esse queloide. Você até pode, no momento da remoção, já aplicar algum tipo de corticoide injetável, no momento da remoção desse queloide. Entendi. Isso já é uma medida para você parar um pouco com a produção exagerada desse fibroblasto que vai ser responsável por essa hipertrofia cicatricial. Perfeito. E também é importante depois você manter um acompanhamento muito de perto dessa evolução da cicatriz e principalmente também fazer algum tipo de compressão sobre essa cicatriz. Tá. E essas compressões são com gel de silicone, mesmo uma compressão mecânica com algum curativo um pouco mais compressivo. Por quanto tempo? A gente não tem um tempo limite. Quanto mais tempo isso vai sendo feito, você vai diminuindo as chances de recidiva. Né? Agora, a indicação então para fazer beta-terapia tem que ser que tipo de queloide? Tem algum tipo? Enfim. Assim, existe uma confusão ainda o que é queloide, o que é cicatriz hipertrófica, né? Mas elas estão dentro de uma classificação que são as afecções hipertróficas da pele. Tá. Então eu acabo tratando ambas da mesma maneira, talvez individualizando dose um pouco para mais ou um pouco para menos, a depender da gravidade, da espessura dessa cicatriz. Entendi. Né? Mas via de regra, os pacientes que têm queloide retiraram, a beta-terapia ajuda muito. Óbvio, as técnicas que o Dr. Lange também citou são complementares e eu também as recomendo aos pacientes. É aquela conversa paciente-médico que tem que ter ali. E a individualização, né, de cada caso. Sem dúvida. Né? Vou deixar uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Um beijo, Júlia, obrigada. Se alguém tiver queloide, outra pessoa, então, da mesma família, pode ter também, já envolvendo uma questão hereditária e genética, já a gente te conta. Vamos lá, deixei uma perguntinha da Júlia, ela fala da questão genética, enfim, hereditária, para o queloide. Então, se outra pessoa da mesma família pode ter, se a gente já conheceu algum histórico familiar. E aí? Deixar o Dr. Rodrigo responder. Diga. Vamos lá. Existe sim um risco maior se algum membro na família tem, mas isso não significa que é uma certeza que ele terá, né? Mas existe. Eu atendo muitos casos em que a irmã vem porque a outra irmã teve, então existe sim, mas não é algo que é muito presente, mas existe. Tá aí. Vamos colocar um depoimento de uma telespectadora, ela diz de um procedimento, como ela tratou, e aí a gente discute um pouquinho ao vivo. Olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Tive queloide na região do tórax decorrente de uma espinha e foi tratado com injeções de corticoides. É uma possibilidade? Parece que o ouvinte viu a conversa que eu tive com o Dr. Rodrigo ali nos bastidores. Eu tive uma paciente exatamente assim. Inclusive, ela era usuária de testosterona também, ela era professora de academia e espremeu uma espinha e ficou com um queloide enorme aqui no meio do peito. Então, isso é um dos tratamentos iniciais, ainda que esse é um tipo de tratamento que o corticoide, ele no máximo vai fazer com que essa lesão elevada do queloide, ela fique plana. Entendi. Mas ela não vai fazer regredir a lesão. E essa é uma região muito delicada, porque se você tentar abordar cirurgicamente, bem aqui no meio, exatamente aqui no meio do peito, possivelmente você vai ter um resultado que não é tão bom, porque não tem muita pele aqui no meio do peito. Entendi. Então respondendo, ele vai melhorar um pouco a aparência desse queloide, mas ele não vai resolver totalmente. Porque então, fica de outra cor, né? Outro tom. Ele continua hipertrófico, ele vai continuar uma cicatriz alargada, porém plana. Entendi. Mas não tão elevada. Mas enfim, eu acho que nesses casos você tem que lançar a mão de todos os recursos que você tem para melhorar e não é algo que você precise ficar convivendo com isso.
Sem dúvida. Adorei poder mostrar ao vivo, então agradeço muito. Vocês voltem pra gente debater mais. O pessoal de casa mandou muita pergunta. Se vocês puderem responder, eles ficam aí muito felizes, né? A gentileza de algumas dúvidas que não deram tempo de responder no ar. Então eu vou contar pra vocês onde vocês encontram tudo isso para falar com o Dr. Rodrigo Mota, radioterapeuta. É no betaclean.com.br. Um agradecimento, então, betaclean.com.br. E para falar com o Dr. Eduardo Lange, Clínica Lange, tudo junto também, .com.br, clinicalange.com.br. Muito obrigada. Obrigado. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @Carol_Minhoto. Te vejo amanhã ao vivo, ao meio-dia, no segundo horário do Você Bonita, às 22h30. Beijo, até lá. Obrigada, gente. Obrigada.